essa época, né, da primavera é uma época que ela deveria ser, né, assim, esperada com uma certa ansiedade, porque é uma época linda do ponto de vista que as plantas se refazem, né? Basicamente, qual é a situação, né? Dos últimos anos, em virtude da questão do uso desses herbicidas, né, a exemplo do 2,4-D, do dicamba e outros, né, tem havido muito problema de deriva e comprometimento das produções de outras atividades. Então, muito disso vem em decorrência, né, da questão do avanço do soja, né, em região, e eu vou falar assim, vocês já vão ver um mapa que eu vou trazer, especialmente de regiões que convivem a expansão da soja com a agricultura familiar, né, com o avanço, quer dizer, com aquilo com aquela produção de alto consumo que as famílias sempre tiveram, né? E que antes não tinha soja. Então é um fato novo numa região de predominância da agricultura familiar. Aqui é um mapa, esse aqui é um estudo que nós fizemos, né, que já há alguns anos, que é o georreferenciamento da produção de frutos e hortaliças da região centro aqui. Tem outros colegas que estão participando. Aqui a professora Marta, o Sérgio conhece bem, o professor Miola também está nos assistindo agora, e ele mostra aqui, para quem não conhece a região, onde eu deixei sinalizado aqui, é a região onde há predominância, especialmente da agricultura familiar. Veja a quantidade de produção, especialmente de frutas e hortaliças. O que eu quero chamar a atenção? Assim, não que o problema regiões, né? Eu estou trazendo mais esse caso para suscitar o debate. Mas a deriva desses herbicidas, especialmente, ele acaba ocasionando de frutas e hortaliças. Esse aqui é um trabalho que a gente vem fazendo dentro desse mesmo, e se quando nós perguntávamos para os agricultores, nos fale um problema que te preocupa para o futuro. Nós, de 564 produtores, 84 colocaram a questão do 2,4-D ou dessa deriva. Veja, sem nenhuma estímulo em relação ao 2,4-D. Então, só para vocês terem uma ideia do que é, isso foi no ano de 2017. Tá? De lá para cá, claro que isso aumentou ainda mais. Então, quais são os cultivos mais afetados por essas derivas? Basicamente, o que se mais fala é a videira, né? Porque dentro desse, digamos assim, dentro desse leque de culturas que são afetadas, a videira é aquela que tem mais, tem de fato uma aparência, digamos assim, sinais na planta bastante graves, né? Mas, e além disso, a questão, né, de que ela tem importância econômica, então você pode falar bastante dela. Então, algumas coisas assim aqui na região que são acometidas hoje. Os principais é a videira, a melancia também, especialmente aqui na região de São Francisco de Assis e Cacequi, e a nogueira. Mas nós poderíamos colocar todo isso, nós falando em tamanho, mas todos os cultivos de agricultura familiar, exemplo, né, da produção de mandioca, né, todas as hortaliças, elas acabam sendo prejudicadas e têm o desenvolvimento comprometido. A parreira, ele leva, né, inclusive ao fim, né, do parreiral. Aqui é um gráfico, está difícil de ver esse mapa, mas a ideia nossa era fazer uma demonstração, né, de aonde que tem maior concentração, né, só para mostrar o município de maior problema é o município de Jaguari, né, onde há uma grande quantidade de videiras plantadas, né, e também no entorno de Santa Maria, onde os agricultores mais mencionam essa situação. Como é que esse problema vem sendo tratado, assim, tentando ser bem rápido, né, deixar a discussão para o aprofundamento dos colegas? Ele foi, aqui, nós já tivemos, tem várias iniciativas. O Ministério Público Estadual hoje, ele está à frente, né, muito mobilizado pela pressão pública, pela pressão, eu digo, do setor produtivo, né? Na região, nós tivemos um seminário em Silveira Martins em 2016, um em novembro aqui em Jaguari, e em maio de 2019 teve uma audiência pública em Porto Alegre. Na verdade, todos esses espaços aqui, eles acabam ficando na tensão entre
digamos assim, e eu acho que essa é uma questão importante, né, que é a representatividade dos agricultores. Né? A Farsul não tem interesse nenhum, né? E é bem claro em todas as defesas, né? E não poderia ser diferente. Né? E não há assim um espaço político de construção hoje é o Ministério Público quem dá uma certa guarida, mas assim também com uma série de limitações. A Secretaria Estadual de Agricultura tem o caso, né? A situação também já foi emitida uma série de instruções normativas, não vou conseguir, nem quero aprofundar cada uma delas, mas quero dizer assim, que nós temos um conjunto de municípios, né, que é mais restritiva a situação do uso do 2,4D, mas assim, ó, nenhuma teve efeito. Tinha uma instrução normativa que que requeria, né, que nós, no ano de 2020, que essas mesmas instruções que foram feitas para esse município fossem para todo o estado do Rio Grande do Sul, mas hoje foi adiado para 2021. Então, ele é um tema, assim, latente. Esse aqui é o mapa que mostra vocês vão ver, aonde está sinalizado em vermelho, é onde nós temos, que a Secretaria da Agricultura do Estado fez análise em materiais vegetativos no ano passado e identificou a deriva para outros cultivos. E aí eu trago aqui o caso de Jaguari, por exemplo, né, que vocês vão ver aqui, onde foi feito 20 e poucas amostras, né, de videiras e todas com um problema sério, 2,4D. O professor Zanella pode aprofundar um pouco mais, porque ele fez, inclusive, um estudo já identificando nessa região aí. Então, aqui é o caso, assim, para nós mais emblemático, que vai ter o fim Tem toda uma história de Jaguari em cima da videira, né? Hoje, tem uma comunidade, né, que aqui onde está aparecendo esse mapa, que está concentrada a produção de videira, já foi erradicado uma boa parte, né, já dá mais de 20%, e a cooperativa já passou a comprar uva de fora, né, porque não tem condições de manter a partir da produção local, e os produtores estão voltando para o fumo. Né? Então, essa é uma situação assim que, digamos, que dá para mostrar que é a ponta aí do iceberg, né? Que essa produção pequena do alto consumo, ela acaba, digamos assim, ficando no anonimato, ela não aparece. Eu não vou falar muito dessa crise de representatividade, já falei alguma coisa, né? Mas assim, nós vimos que o avanço tem se dado via pressão política, né? Os avanços que tem hoje não tem muito espaço para negociação com o governo do Estado, do Rio Grande do Sul. Né? O secretário não vê bem isso, né? Não vê com bons olhos essa discussão. O que se quer, o que hoje né? Nós temos um grupo organizado de produtores que está tentando fazer, está se organizando, né? E buscando espaço. Um é um grupo mais da campanha, outro grupo aqui mais da região de Santa Maria. Assim, o que a gente quer é a proibição do uso. Né? Então, acho que é esse trabalho que tem que ser feito. Eu vou levantar assim, algumas questões só para encerrar, para passar, né, para o Leonardo, que acho que fica melhor a discussão. Né? Qual o tamanho do dano ambiental, no social e cultural para essas regiões? Nós não temos condições, talvez, de mensurar isso, né? Especialmente na questão da produção do alto consumo, da identidade cultural das pessoas, especialmente da questão ambiental. Nós poderíamos falar aqui dos agrotóxicos em geral, né? O professor Jerônimo trabalha aí com a questão da apicultura. O ano passado foi feito todo um trabalho aí na questão da mata, ali o doutor Alessandro também está aqui, que poderia nos ajudar. Mas, assim, acho que é um ponto importante. A segunda questão é essa questão dos agricultores. Aonde que nós, enquanto agricultores, a quem reclamar? Como é que se pode reparar um dano desses? O que fazer? A gente ouve, assim, especialmente das pessoas que trabalham com o direito, dentro da área do direito, a justiça brasileira não tem costume de olhar para essas questões, né? Não só a brasileira, outras também, né? Porque se olhar nos próprios Estados Unidos, né? Em outros países, essas questões, a prioridade são os grandes impérios aí, né? Que acabam levando a melhor. Então, assim, ó, o próprio setor produtivo tem medo de entrar numa causa maior, mesmo tendo, né? E não é proibido no país, na verdade, o uso é permitido.
todas as medidas até hoje não se mostraram eficientes, mas só a proibição que talvez trouxesse. E a última, eu vou usar a última questão que eu acho que é importante, e eu aproveitei aqui um e-mail que o Sérgio levantou esses tempos a respeito da Vale, né? Que é como é que, eu acho que o grande desafio hoje é acionar as ideias, representações, símbolos, valores, né, para criar uma espécie de uma rejeição e coerção moral a tudo isso. E aí, como um todo, é para ter olhos para essas questões. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Então, basicamente, a minha primeira observação é de que o Gustavo está absolutamente certo, no sentido de que os problemas agora adquirem um âmbito econômico que se associa a setores de relevância da economia gaúcha. Os representantes da agricultura gaúcha são organizados em instâncias de representação que não têm, que estão sob o domínio de interesses que extrapolam os limites nacionais. Tanto a Farsul como a CNA, como a bancada ruralista, eles estão comprometidos com os interesses de um agronegócio internacionalizado. Para sustentar essa dificuldade que o Gustavo apresentou em termos de casos reais, vou tratar do caso teórico. E o caso teórico diz assim: esse herbicida, nós podemos ver aí a fórmula técnica, ele é conhecido desde os anos 40. E ele foi identificado como associado ao crescimento dos vegetais. As auxinas fazem com que as plantas se inclinem em direção à luz, fazem com que as plantas se desenvolvam. E a constituição de auxinas sintéticas criaram desequilíbrios que fazem a planta morrer. E existem basicamente dois tipos de 2,4-D. Aquela é a fórmula, e ele tem esse nome porque ele tem 2 átomos de cloro, porque ele é um ácido e porque ele é um ácido fenólico e que pode ser apresentada no seu modelo industrial em 2 maneiras: na construção amina e na construção éster. Você diz que na construção amina ele não é volátil, então não causaria esses problemas que o Gustavo terminou de apresentar. Mas na formulação éster, que é a mais barata, sim, ele é volátil. Ele é volátil porque ele, na sua formulação ele usa um álcool junto com ácido acético, e esse álcool dá a volatilidade que faz com que ele evapore normalmente. E nesse evaporar, ele transloca sem limites de controle. A Anvisa, e a determinação é de que não se use esse éster, essa formulação éster no Brasil. Mas o fato é que é muito fácil entrar no Brasil o agrotóxico que não é comercializado regularmente dentro da lei. As estimativas é que 15% do bilhão de litros vendidos no Brasil correspondem à comercialização irregular. Então, é de suspeitar que essa fórmula éster, por ser mais barata, esteja presente no nosso meio. Uma outra informação é de que o uso de um determinado princípio ativo provoca o crescimento de tolerâncias a esse princípio ativo. Essa figura da esquerda mostra o crescimento do número de plantas que são resistentes a um único mecanismo de ação. Então, aqui, no caso, em azul, nos Estados Unidos, em vermelho, por países, tá? E aqui abaixo mostra o número de plantas que começam a apresentar tolerância a múltiplos herbicidas. Esses são as auxinas sintéticas do grupo do 2,4-D, o azul é o grupo do glifosato e assim sucessivamente. O fato é que o crescimento de plantas tolerantes a um herbicida leva à multiplicação do uso do outro herbicida. Isso leva à geração de plantas transgênicas que são tolerantes a múltiplos herbicidas, o que leva ao surgimento de plantas que são tolerantes a esses múltiplos herbicidas. A característica do 2,4-D é que ele seria um herbicida para plantas de folhas largas. Ele seria utilizado para controlar as plantas indesejáveis em lavouras de gramíneas, em pastagens. E ele teria um impacto preferencial sobre as plantas como a videira, como a melancia e assim por diante. Na bula dos principais comerciantes desse produto, se afirma que é proibida a aplicação com equipamento manual ou costal. Também é proibida a aplicação aérea, o que sobraria só o uso com tratores. Nas especificações também se pede que não se aplique quando houver possibilidade de atingir culturas sensíveis. E culturas sensíveis são todas aquelas de folhas largas e mais, como nós vamos ver, plantas de folha estreita conforme o volume da aplicação. Se pede, aliás é lei, que não se utilize esse produto quando as condições climáticas forem inadequadas. A uma temperatura superior a 30 graus centígrados, aumenta as possibilidades de volatilidade, de evaporação. A umidade relativa do ar superior a 55 graus centígrados também aumenta a capacidade de dispersão.
e com ventos superiores a 8 km por hora ele vai mais longe. E nós percebemos que é muito difícil estabelecer controle dessas três condições. Então, o que essa lâmina nos diz é que toda planta de cotiledônia de folha larga está ameaçada por esse herbicida, pelas características deles que interferem, é um hormônio que interfere no sistema de crescimento da planta. Todas elas estão ameaçadas, desde que se altere a condição de temperatura, de velocidade do vento ou de umidade relativa do ar entre o momento em que se planejou a aplicação e o momento que se encerra a aplicação. Por isso é praticamente inevitável que os problemas ocorram. Uma outra informação é que o milho e o trigo, como são plantas de folha estreita, não teriam, em tese, problemas com esse herbicida. Mas existem sintomas de fitotoxicidade bem demarcados que são apresentados pelas próprias fabricantes do herbicida. E são sintomas que nós verificamos nas plantas mais sensíveis. Enrolamento e curvatura do caule, caule cribadiço, as folhas enrugadas, redução do sistema radicular, tombamento. Todos os sintomas que nós vemos em larga escala, com contaminações muito pequenas, nas plantas que nós estamos considerando ameaçadas, como as parreiras, também ocorrem em gramíneas. O que significa que essa fitotoxicidade vai além do esboço teórico estabelecido inicialmente. As recomendações técnicas, todas essas informações estão indexadas com o link de acesso para que vocês possam buscar. As informações dizem também que há uma necessidade de estabelecer muito cuidado com o tamanho da gota. Porque o tamanho da gota e a velocidade do vento determinam que, numa condição normal, é possível atingir 320 metros com uma barra que lança de 3 metros de altura. É muito difícil também estabelecer o tamanho da gota em função da umidade que já existe no ar. Ventos de 5 km por hora, que são uma brisa, que não dá nem para levantar uma pandorga, já ameaçam a situação. Qualquer mudança de temperatura, o que ocorre sempre na nossa primavera, a polinização depende do vento. O que ocorre sempre na nossa primavera e no nosso verão, esses deslocamentos de ar, são condições seguras para a flutuação dessas moléculas. E elas também, como são produtos sintéticos, são xenobióticos que não existem na natureza, eles têm que ser observados sobre todos os meios onde podem ser encontrados. Segundo os fabricantes, eles ficam no solo de 6 a 8 dias, conforme o teor de matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica no solo, mais tempo ele fica ativo nesse espaço. E ele desce até 30 centímetros em solos argilosos e até 60 centímetros, segundo as empresas, em solo de baixo teor de matéria orgânica. Com maior teor de matéria orgânica, o risco é maior. E a meia-vida, o tempo que ele vive na água, seria, segundo alguns fabricantes, de 2 a 4 semanas. Isso significa, se nós tomarmos uma meia-vida de 10 dias, que se a gente aplicar 1 litro para fazer a conta, mas você usa 2, 3 litros por hectare, mas se a gente aplicar 1 litro por hectare, nos primeiros 10 dias vai ter lá ativo meio litro. E nos outros 10 dias vai ter ativo mais 1/4 de litro e assim por diante até a degradação. Então, quando você fala uma meia-vida de 4 a 10 dias, você está ocultando o tempo real de permanência no solo. E na água se fala de 1 a 28 dias, dependendo do nível de oxigênio da água, porque essa metabolização é sempre feita por micro-organismos. E vejam que 28 dias é o suficiente para ele vir lá de Caxias, lá de Santa Rosa até Porto Alegre, até a região metropolitana. As empresas dizem que esses produtos são absolutamente seguros. Aqui em cima fala o que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece como nível de exposição aceitável. Seria 0,1 microgramas por dia. De 1 micrograma a quilograma por dia, o nível onde não se observaria efeito. A empresa fez testes com coelho, usando 30 miligramas por dia e disse que não causa problema. Fez testes com ratos, usando 75 miligramas por dia. Vejam bem a diferença entre o nível de risco para os humanos. E não encontrou problema nenhum, fazendo todos esses ensaios, nos quais eles apresentam um determinado nível que não permite observação de efeitos em animais, que apresentam um comportamento bastante diferente ao comportamento humano. Uma outra observação interessante é que as empresas também afirmam que ele apresenta riscos muito limitados para a vida animal e aquática. Apresentam vários resultados dizendo isso e faz comparações com bebidas e outras coisas. Muito bem, com base nessas informações, nós podemos nos preocupar a respeito de
O que pode estabelecer situações como essa, em que nós temos tantos estudos apontando tantos problemas, temos países que proíbem e temos conclusões aceitas que não estabelecem dificuldade? Me parece que um paralelo bom é com o caso do glifosato. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e o Instituto Internacional de Pesquisas de Câncer têm oposições completamente opostas com relação ao glifosato, assim como nós temos com relação àquelas informações do 2,4-D. A EPA estudou o glifosato de forma diferente, estabelecendo opções de base distintas do IARC. Uma dessas opções de base é que a agência norte-americana usa estudos regulatórios não publicados, produzidos pelas próprias empresas. E 99% desses estudos apresentam a inexistência de problemas. Já o Instituto de Pesquisa de Câncer exige estudos com peer review, estudos com conselho editorial e exame por pares duplo cego. E 70% desses estudos apresentam problemas, câncer no glifosato. No estudo da EPA, é utilizado apenas o ingrediente ativo do glifosato. E no Instituto de Pesquisas do Câncer, utilizam não apenas o princípio ativo do glifosato, mas como também os produtos da sua degradação e metabolização. O AMPA é o principal metabólito do glifosato e ele é mais tóxico do que o próprio glifosato. A EPA não encontra problema de câncer numa avaliação média de exposição dietária para toda a população, enquanto o Instituto de Pesquisa do Câncer demonstra que, conforme a dieta típica, conforme a exposição ocupacional, conforme o cenário da exposição, cresce a incidência. Portanto, é possível obter subsídios para tomar uma decisão política com base em pesquisas sustentadas por equipes técnicas que adotam posições viesadas e que suspeita-se que sejam comprometidas com interesses econômicos. O conflito de interesses tem sido muito estudado nas avaliações científicas. Esse é um caso clássico de estudos de conflitos de interesses em análises técnicas envolvendo eficácia de tecnologia BT. Aqui, no caso, plantas com toxinas inseticidas. Os resultados favoráveis são equivalentes aos resultados neutros e são um pouco superiores aos resultados desfavoráveis na ausência de conflitos de interesses identificados como mapeamento de recursos que transitam desde as empresas até os pesquisadores. Na presença desses conflitos de interesses, que podem ser apoio para o laboratório, financiamento à publicação, convites para palestras, esses conflitos de interesses que deixam rastro de recurso têm uma predominância muito grande de resultados favoráveis aos interesses das empresas em relação aos resultados desfavoráveis. O que significa que, descontados aquelas possibilidades de conflito de interesses que não incluem dinheiro que deixa rastro, descontado essas possibilidades, bom, os conflitos de interesse são uma realidade. E resultados como aqueles que nós terminamos de apresentar, apresentando a ausência de problemas com o 2,4-D no Brasil, entram nessa correlação. Queria, para concluir, apresentar 3 observações. A nota técnica do professor Vanderlei Pignatti, do Franco Lima, que trabalha no laboratório com ele, sobre os impactos à saúde e ambiente do herbicida 2,4-D, mostra que eles causam mutação, câncer, malformação fetal, toxicidade reprodutiva, desregulação endócrina e são mais tóxicos do que outros produtos com efeitos similares. Todas essas condições são suficientes para proibir o uso no Brasil, para não aprovar, para que não estivesse no mercado ou para que fosse retirado do mercado. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva fez uma grande campanha para que a Anvisa proibisse o uso do 2,4-D no Brasil. A campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida tem uma farta documentação e também fez uma grande campanha contra a manutenção do registro de 2,4-D que foi aprovado pela Anvisa nessa nota técnica que nós temos aqui embaixo. Essa nossa técnica diz que não existem efeitos proibitivos de registros associados ao 2,4-D segundo a legislação brasileira. Ou seja, segundo a Anvisa, não existem problemas de mutação, de câncer, de malformação fetal, de toxicidade reprodutiva, desregulação endócrina ou maior toxicidade para humanos do que para animais. Nós temos, então, um choque de interpretações científicas, que é um choque sustentado pela comunidade científica que está dividida em relação a esse tema.
O que nós precisamos nessa perspectiva é de um apoio maior à construção de uma ciência mais cidadã. Dita cidadã como preocupada com os direitos humanos, estabelecendo legitimidade para a possibilidade de exercer qualquer ocupação produtiva e proibindo, sob o ponto de vista legal, que o interesse de um vizinho se sobreponha ao interesse de outro vizinho. Isso só vai ser possível se nós tivermos processos de esclarecimento mais abrangentes e se nós apoiarmos o estabelecimento de legislações protetivas. Neste momento, esse é o caminho que nos parece mais razoável, que nós busquemos contatos com vereadores ou candidatos a vereadores dos municípios, com possíveis candidatos a prefeitos e com os deputados no âmbito do possível, para que essa questão da proteção ambiental seja tratada com mais respeito. Nesse momento em que se fala muito em religião, talvez se devesse utilizar como metáfora algo que se estava conversando nesse grupo antes de iniciarmos essa apresentação. Se falava o seguinte: nós temos uma pandemia enorme, é uma praga tipo bíblica. Nós temos agora uma invasão de gafanhotos, também é uma praga tipo bíblica. E nós temos pessoas absolutamente despreocupadas com os direitos humanos e com a saúde da população em espaços de liderança institucional, na própria presidência da República. Se faz necessário o estabelecimento de uma aliança mais responsável entre todos aqueles que têm acesso a meios de divulgação e de informação para a superação desse problema, que passa, como falou o Gustavo, pelo fortalecimento de leis protetivas e apoio a instituições que já trabalham nesse sentido, como o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos Agrotóxicos, como o GEPAD, como tantos outros espaços na Universidade Federal de Santa Maria e assim por diante. Muito obrigado pela oportunidade.